lot of power there. So even if you're in the right position. Alisson. Meu sonho sempre foi ser um atleta de ponta e fazer o que eu amo. Os alemães vibram e vibram demais. O Brasil fica com a medalha de prata. Se você continuar nessa levada, com 40 anos você vai estar fazendo mundial. Quem sabe o bloqueio? Acabou, O Brasil é ouro! O Brasil é ouro! O meu grande foco esse ano é a terceira Olimpíada da minha carreira. Os Jogos de Tóquio serão mesmo adiados. Tô aqui no avião, depois de 14 horas de voo, e iniciamos a descida já para Doha, no Catar. Como eu falei, nossa primeira viagem do circuito mundial depois de 1 ano e meio, mas ao mesmo tempo deixar minha filha em casa com 6 dias de vida não está sendo fácil. Consegui descansar um pouco, mas a cabeça está um pouco atrapalhada nesse sentido. E eu cheguei pra ele e falei, amor, olha, não há possibilidade da Catarina chegar sem você estar aqui. Depois das 38 semanas, era cada dia, um dia, né, de nervosismo, será que vem, será que não vem? Ele, quando tava fora também treinando, ele saía da quadra e me ligava, e aí? Né, tá tudo bem? O que você tá fazendo? Tava muito difícil pra ele, né? Porque ele sabia que cada dia mais na barriga era um dia menos com ela no colo, porque logo depois ele ia viajar pra Dubai. Dia 26 de fevereiro de 2021, às 6h05 da manhã. Vem, filha, vem. Isso é melhor, com certeza. Vem que você vai ver papai ganhar outro Olimpíada. A Catarina, nossa lourinha branquela, tava nos nossos braços. Com certeza, minha maior das emoções. Acho que eu coloco a final olímpica na segunda. Nascimento da minha primeira filha, Catarina, junto com Tatiana. Tô muito feliz. Realmente um momento único na minha vida. Uma mistura de energia e uma bomba realmente inexplicável. Nunca vivenciei isso, nunca pude imaginar que seria assim. Oi, pessoal. Eu sou a Catarina e já tô deitadinha no quarto com a minha mamãe. Né, amor? Saindo da maternidade aqui, toda linda, de lacinho, de roupinha vermelha. Bom, essa aqui é minha mamutinha, Dona Catarina, de 6 semanas. E hoje eu vejo, nada mais assusta o Alisson. Nenhum adversário que estiver do outro lado da quadra vai assustar. E vai ser mais importante do que o tesouro que ele tem em casa, que é a Catarina. Então, tudo fez sentido. Agora, ele é como se ele não tivesse mais medo de nada, porque a coisa mais importante que ele precisa ter e gostaria de ter, ele já tem.
essa notícia horrível aí sobre o lockdown, essas 2 semanas aqui no estado do Espírito Santo. A gente tem que treinar, não podemos perder treino, esse ano tem a Olimpíada. Com toda a segurança de máscara, só tirei para falar com vocês, mas confesso para vocês que não é fácil, nunca foi fácil, mas é isso que é desafiador, isso desafia muito a nossa carreira. E realmente, na hora que a gente chora no pódio, na hora que a gente conquista uma medalha, são baseados nesses momentos aqui, ó. Tudo vazio, ninguém na rua, ninguém na academia, e você longe das pessoas que você ama. Mas vamos junto nessa. Up next, it's the men's final. All the action to come right here in Moscow. Between them, they have $1.2 million in prize money. Just a shade more than the man in your picture has on his own. Alison Cerruti, the mammoth from Victoria, 2 meters 3, 23 career wins, Olympic gold medal. Estava jogando com o Evandro em 2017, a gente estava vindo num ano muito bom, né? A gente foi campeão do mundo, circuito mundial. Só que em 2018 o Alisson ele me convidou para fazer a parceria. Sou André Sten, sou atleta profissional de vôlei de praia. Quando eu comecei no vôlei de praia, eu comecei ajudando ele no treino, né? Foi logo quando ele juntou com o Bruno, em 2013, ali final de 2013 que ele foi para Vila Velha, foi o ano que eu comecei a jogar vôlei de praia. E dali pra frente ele se tornou assim a minha referência e eu ajudava eles no treino, então meio que aquela equipe ali era a minha equipe também, né? Ele é 9 anos mais novo do que eu, então foi o que eu passei com o Emanuel, eu passei com ele, só que eu era no lugar do Emanuel e ele no meu lugar. Foi muito bacana porque eu vi como que a nova geração pensa do esporte e acredita. E eu também me renovei um pouco. Já estava já um velho, entre aspas, e me renovei um pouco com ele. Era um desafio muito grande porque eu sempre fui bloqueador também, a mesma posição que ele. E com o Evandro eu estava revezando, eu tinha passado ali um pouco para a defesa, fazia os dois, mas com o Alisson eu iria só para a defesa, né? Então eu sabia que ia ser um desafio muito grande. Inclusive quando a gente fechou a parceria, faltava dias assim para encerrar as inscrições de mundiais, porque você tem que se inscrever um mês antes e tal. E foi bem no momento que começou a perna mais importante do mundial daquele ano, assim, que é o meio do ano onde tem as principais etapas do circuito mundial, que a gente tem que fazer as melhores pontuações. Então a gente não teve nem muito tempo de treinar. Quando a gente já juntou, treinamos, nem lembro, acho que 2, 3 semanas e já viajamos pro circuito mundial e aí passamos meses fora jogando. Então o entrosamento teve que vir mesmo durante as competições, e durante as competições de mais alto nível do mundo. Okay. Oh, wonderful from Alison. That might stay in play. Andre on the chase. Hoisted back into court. Alison into block. Oh, fantastic point! That's quality volleyball. Era o sonho olímpico mesmo de formar essa dupla e eu caí de cabeça e realmente tentei, assim, acreditamos na equipe, mas infelizmente, né, não foram os resultados que a gente esperava. Mas, assim, foi um prazer enorme ter aceitado o convite de jogar com ele. Me lembro até hoje, depois de um torneio em Doha, no Catar, do Mundial, ele me chamou para conversar, foi muito sincero comigo, falou: Alisson, o nosso time não está rendendo como eu achava, também queria render, eu preciso seguir meu caminho, sou grato por tudo que aprendi e eu também sou grato por tudo que aprendi com ele. E eu tava com muita esperança de ir para essa Olimpíada, né? Ver meus 2 últimos parceiros na Olimpíada, eu não posso mentir, que eu fico triste, assim, de eu não estar lá. Infelizmente, eu vou ter que conviver de não estar nessa Olimpíada que eu queria muito e tinha essa expectativa. Mas já que eles conquistaram isso, acho que dá para torcer para eles e, independente, o Brasil tem que estar lá em cima.
E ele seguiu o caminho dele e nesse momento já tinha começado a corrida olímpica para 2020. Aí foi uma decisão muito também difícil para mim, porque mais uma na minha carreira, porque a corrida olímpica já tinha começado, ela aconteceu só no ano de 2019, eu tinha mais 9 torneios só e eu não tinha tempo de treinar, eu não tinha nem muitos pontos. E nas minhas opções dos times brasileiros, eu tinha um atleta que eu não conhecia ele pessoalmente, só como adversário, mas eu conhecia pessoas que conheciam ele bem. E depois de alguns técnicos me indicarem, perguntarem, o Leandro perguntou, já tinha trabalhado com ele, eu liguei para o Ricardo, perguntei do Álvaro, que jogava com o Ricardo. Ricardo, tá acontecendo isso, eu preciso de um parceiro para ir para os Jogos Olímpicos, o que você tem para me falar com o Álvaro, você joga com ele? O Ricardo falou, pode chamar ele que ele vai. Eu falei, poxa, mas ele é seu parceiro. Ele falou, cara, ele tá preparado. Ladies and gentlemen, the reigning Olympic champion, Alisson, and the most improved player 2013, Álvaro Fior. E às vezes o atleta ele tem essa imagem de que ele tem que ser o herói. Ele tem que ser imbatível, ele tem que ser de ferro, mas ele não é, ele é um ser humano. Eu sou a Samia Lage, sou psicóloga esportiva. E um dia ele falou pra mim, eu tô com medo. E aí eu falei pra ele, qual que é o seu medo? Qual que é o seu grande medo? Ele falou, eu tenho medo de não classificar. Eu tenho medo de não ir pra Tóquio. E quando eu liguei pro Álvaro, eu fiz essa pergunta pra ele. Oi, Álvaro, tudo bem? Foi esse o diálogo? Ele respondeu, tudo. Aí eu falei, eu tô te ligando porque eu quero saber se você quer ir pra Olimpíada. E ele me respondeu, quero. Desde o começo, mesmo sabendo que a missão da gente era muito difícil, muita gente falava que era praticamente impossível da gente classificar. Muita gente falava, o Álvaro não vai conseguir. Ou da mesma forma como falavam também que o Alisson também não ia conseguir mais depois do Rio. E mais uma vez o cara mostrou que ele é o mamute mesmo. Acho que o perfil da dupla é um perfil muito bom, porque o Álvaro vem exatamente de ter jogado com o Ricardo. Quer dizer, ele passou talvez as mesmas coisas que o Alisson passou jogando com o Emanuel. Chega um momento que você não pensa só por si, você pensa pelo projeto, pelo esporte. E eu vejo que o Álvaro está no momento dele, né? O Alisson está em ascensão também. Então ele vai ter de novo um parceiro que está muito forte mentalmente. E o vôlei de praia é um esporte muito forte em termos mentais. Eu lembro que a primeira etapa que a gente jogou da China, e a gente chegou tão cedo que nem a arena estava montada ainda. Eu treino hoje assim, ó, uma trave, marcação no chão, só para lembrar. A gente não tem nem lugar para treinar e a gente treinou numa trave de futebol. Tava montada na praia e ficou muito marcado isso para mim, porque geralmente quando a gente chega nos campeonatos, o campeonato já está pronto, o pessoal só está esperando a gente chegar para o campeonato acontecer. Só que como a gente estava numa situação bem abaixo de ranking, a gente tem que chegar antes para poder jogar o classificatório, que é o Quadricota do Brasil, para depois jogar o qualification, né, do torneio do Mendró. De novo a resiliência, de novo as perguntas, por que disso? Campeão olímpico, vai pro qualifying, por que você continua jogando? E eu tenho essa resposta, porque eu gosto de desafios. Eu não gosto de ficar em mares calmos, eu gosto de desafios, eu gosto de ser desafiado. Eu acho que esse é uma coisa que está dentro do meu DNA. Na semana seguinte, a gente tinha que ir para a Malásia num torneio menor, com a obrigação de fazer um pódio. Se a gente não fizesse o pódio, a gente estava fora da Copa do Mundo, que acontece de 2 em 2 anos. E se a gente estivesse fora da Copa do Mundo, a gente não estaria nos Jogos Olímpicos.
Nós fomos pra Malásia e ganhamos. Inacreditável. 2 torneios, 1 título. Ganhamos. Estávamos na Copa do Mundo. Confirmamos o nosso nome na Copa do Mundo. All is good for Brasil. Na Malásia, foi um momento muito especial, que eu lembro, ela me deu um abraço e falou assim, caramba, fazia 2 anos que eu não conquistava um título do circuito mundial. E ele e o Álvaro, eles desde o começo tiveram uma conexão muito boa. E para o Alisson isso é muito importante. Ele ter uma conexão muito forte, tanto com o parceiro como com as pessoas que trabalham com ele. E entraram no modo batalha, no modo guerra, que é um modo muito interessante que a gente consegue ver quando ele pisa na quadra. Eu acho que foram os 6 meses mais intensos da minha vida, assim, de a gente estar completamente focado e todas as energias da gente eram destinadas para aquele objetivo. Quando nós nos juntamos, 46º do mundo, e acabamos em 3º. Então subimos 43 andares. Ninth competition for Andre and George Wanderley. Many people watching out for them now after expecting Alisson Alvaro. E muita gente falava que não ia dar certo, que a gente não ia conseguir. E mais uma vez ele mostrou que todo mundo estava errado. Todo mundo não, a maioria das pessoas. Porque assim, eu vejo no meio da gente do vôlei de praia, eu vi muitos atletas, mas eu não vi assim, aquele atleta que chegou no topo, caiu e se levantou. Acho que ele foi o único. Depois de 1 ano e meio, estou voltando a jogar a etapa do circuito mundial, estamos indo para Doha, no Catar. Nossa última etapa foi em setembro de 2019 em Roma. Estou aqui no aeroporto, totalmente vazio. Nosso voo sai 3 da manhã e a ansiedade é muito grande. Parece que eu estou com 19 anos de idade, quando eu fui a primeira vez para o Mundial com 21. Foi a viagem mais difícil das nossas vidas. Eu tô há mais de 8 anos com a Alisson e eu tô há mais de 8 anos nessa vida de viagem, vida de saudade, mas com a Catarina no colo foi muito difícil. Foi muito difícil para mim, mas definitivamente foi muito difícil para ele. Não sei se foi tão correto, foi tão humano a gente ter ido para lá. Catarina acho que tinha 3 dias de nascida, 4 dias. Realmente foi uma coisa... Foi duro para ele. Com certeza o resultado dele do campeonato de Doha foi impactado pelo nascimento e pela distância, né? Deitado, cheguei do treino, fazendo fisioterapia, já de praxe já. Mas também ao mesmo tempo cuidando da Catarina um pouquinho, ficando um pouquinho com ela. Quer chupetinha? Quer? Até que tô levando jeito. Como é que faz mala pra 30 dias, pra 20 dias? Pô, cara, tem que levar muita suplementação, a alimentação não é a mesma. O México, a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação, porque tem muita pimenta, muito condimento.
segredo do atleta. Levando uma muda de roupa e a roupa de jogo, caso a mala extravie não chegue. O mais importante eu tenho. Nós acabamos de chegar em Cancún para uma maratona de campeonatos aqui no México. Vão ser 3 etapas aqui seguidas, né? E chegamos aqui, estamos no sistema da bolha, esperando sair o resultado, para a gente possa poder transitar com segurança e calma aqui dentro do evento. Eu costumo dizer que o dia seguinte dos jogos é um dia de resultado não muito bom, é um dia do velório, né? É um dia chato, um dia cansativo, a cabeça fica pesada, o torneio continua e você não está dentro dele. Pro segundo torneio, acho que a gente se adaptou melhor ao clima. Yeah, that's brilliantly read from Alisson. From last week, it's a big improvement for you guys to take this medal after last week. How important it is to have this growth in the Olympic year? Oh, very important. Like our team is growing in this season. We have the national tour. It's so important for us, and we are very happy with this bronze medal. Voltando para casa depois de 3 semanas fora de casa. Essa volta agora me fez pensar muito sobre minha filha. Completou agora 70 dias de vida e eu fiquei 20 dias com ela só. Tem umas 2 semanas de treinamento em casa para depois voltar para a Rússia e República Tcheca. Primeiro a gente quer ter a confirmação que a gente vai poder jogar lá. A gente tem que saber por onde vamos, porque muitos países não estão nos aceitando. Tem a etapa na República Tcheca, na Rússia e na Suíça. O medo de pegar de novo é muito grande, porque restam apenas 3 meses para os Jogos Olímpicos, então eu já estava tomando cuidado, agora estou tomando cuidado redobrado. Se eu pegasse o Álvaro, se a gente pegar, já era, não vai dar tempo mais de recuperar. Aí tem que pegar voo, tem que ir para o aeroporto, tem que ficar dentro do hotel. Então as pessoas, vocês que estão assistindo, acabam não tendo noção com o estresse emocional que é isso. E essa situação pandêmica, ela foi um teste também para que os atletas pudessem se criar coisas, inventar coisas e se fortalecer mentalmente para que os objetivos não fossem desperdiçados ou que o foco não fosse mudado de uma hora para outra, mesmo sem saber, mesmo numa situação de dúvida, será que vai ter, será que não vai ter, será que o ranking vai começar semana que vem? Mesmo com tudo isso, né, os atletas têm que manter o foco e o foco, obviamente, é a competição olímpica. You know, I think the hardest thing is always when you don't know what's going to happen. My name is Carrie Walsh-Jennings. I play professional beach volleyball player for the USA. I'm a mom of 3. I've been playing professionally for 20 years now. But once they told us it's going to be delayed, that really helped my brain to settle down. And you know, it's always like the waiting time. The transition is always the hardest. And so mental health was for sure the hardest thing. I feel like I've been in a roller coaster forever. Então, eu acho que esse é um segredo da vida, né? Quando você tem uma situação onde você não tem o poder de mudá-la, o que você pode fazer para tirar o melhor dessa situação? Eu sou a Agatha Bednarczuk-Hipp e eu jogo vôlei de praia. Eu acho que essa Olimpíada ela vai ser a celebração da vida, né? Mesmo com tudo que a gente vem vivendo, com tanta coisa que não está sendo legal, né?
Mas eu acho que ela vai ser a celebração da vida porque vai ser um momento onde todos os países estarão unidos num evento. Deu defesa. Essa bola vem na pancada do Dalhousie. My name is Phil Dalhousie and I'm a professional beach volleyball player. I think there's a general rivalry between U.S. and Brazil in beach and indoor volleyball too. But especially between myself and Alison, I think we're pretty much even on our record. Hopefully we don't play each other. If we do play each other, let's make it in the finals. How about that? A dificuldade hoje para o Alisson e para a maioria dos atletas é que vai ser uma Olimpíada diferente das outras. É uma Olimpíada que vai ter um percurso até lá diferente. Então, os atletas que estavam acostumados a competir várias vezes internacionalmente antes de uma Olimpíada, têm algumas competições pontuais. Esses campeonatos acabam sendo bem mais intensos do que os tradicionais, porque não que eles não contam para classificação, mas eles contam para o ranking, e a posição dele no ranking faz muita diferença ali no sorteio de chave das Olimpíadas, né? Vai ter Olimpíada, a gente acredita nisso, que vai acontecer, que vai ser realizada. Eu tomei a segunda dose ontem da vacina, todos os atletas estão sendo vacinados e espero que aconteça. Eu, como atleta profissional há muito tempo, eu fico muito feliz por estar voltando a jogar, praticar o meu esporte, mas muito triste porque o esporte não é o mesmo. Virou um esporte, às vezes, em alguns momentos, às vezes sem emoção. O público que faz a diferença. A gente joga para o público, a gente não joga para a câmera. Agora mesmo na Rússia tinha público, na República Tcheca tinha público. A gente até tomou susto nos primeiros jogos, assim. As reinfecções, as cepas que estão se renovando de forma perigosa, elas dão uma incerteza em relação ao que vai acontecer nos jogos. Existe, mesmo dentro do Japão, uma divisão, né? Um lado que está colado com o Kobe, que é o lado presidencial, e muita gente no povo que são contra a realização dos da cerimônia jogos. de abertura dos Jogos Olímpicos, manifestantes tomaram as ruas de Tóquio para protestar contra a realização. Não é novidade para ninguém que o Japão já declarou que não vai haver público estrangeiro nas Olimpíadas. Só os japoneses que vão poder assistir os jogos em loco. A gente ainda tinha a esperança de conseguir entrar no Japão para fazer companhia para o Alisson, mas sem assistir os jogos. Mas mesmo assim a gente acha que isso não vai acontecer. Então, além de começar a se preparar emocionalmente para o Japão, a gente vai ter que também se preparar para ficar longe. Agora corre o risco de cair na mesma chave, né? Os dois times brasileiros. Isso vai ser inédito, né? Como é que você vê isso? A gente não tem essa escolha, né? A gente sabe, os adversários, vôlei de praia, os adversários são muito parelhos. A maioria dos times são competitivos. Os 16 primeiros times do ranking têm chance de chegar na medalha, né? E as outras 8 equipes que estão participando também são competitivas, podem brigar por uma boa colocação. Então, a diferença de uma equipe para outra é muito pequena. As chaves do torneio de vôlei de praia das Olimpíadas de Tóquio já foram definidas. Alisson e Álvaro caem no grupo da morte. Bruno e Evandro têm um caminho mais fácil. Todos os times ali que estão classificados têm condições de ganhar. Antigamente, realmente era muito Brasil e Estados Unidos ali. Sempre foi, mas depois de uns tempos pra cá, deixou de ser só Brasil e Estados Unidos. Sou Evandro, sou atleta de vôlei de praia. E espero sim chegar bem em Tóquio. E espero mais ainda fazer a final com o Alisson, cara, porque não só porque é meu amigo, é uma pessoa que eu me espero, mas sim porque é uma pessoa que merece, sabe? Ele é uma pessoa que batalhou bastante, né? Correu atrás bastante, teve a dificuldade dele, né? Teve que abrir mão de muita coisa. Você vai na mala? Você vai na mala?
Ah, não. Vou levar você. Eu não vou deixar, não. Vou levar você. Hein? Para todas as duplas, para todos os esportes, tiveram que se reinventar, digamos assim, em termos de completar ou de concluir um ciclo de treinamento, de jogos, de ranqueamento para poder atingir a Olimpíada. Então, a gente fica na expectativa do que vai acontecer. Essa é a minha primeira Olimpíada sem meu pai. E é a primeira Olimpíada como pai. Destino. É a primeira vez. Ele tá bem, tá descansando. Ensinou tudo que eu sei hoje, um pouquinho que eu sei. Queria que ele tivesse vivo pra ver minha filha, presenciar esse momento que eu tô passando, mas ele tá comigo sempre aí, tá me ajudando sempre nas minhas decisões, me dando suporte aí. A gente era bem próximo. Você ir para uma terceira Olimpíada significa que você já é um dos melhores do mundo na modalidade que você participa. Primeira luta. Eu acompanhei a corrida olímpica agora para a Olimpíada de 2020 em Tóquio. Foi totalmente atípica. Dificilmente isso aconteceu nas outras edições de jogos. Mas a força que o Alisson teve, né, de formar uma parceria na última hora, foi o último a se formar, e ainda conseguir pontos muito maiores que as duplas que já estavam jogando antes, isso aí demonstra realmente o poder de criar um grande objetivo. 2 horas mais ou menos nessa final. Ele tá jogando aí o PlayStation 3. Coração. Tá na boca, né? Tá. Mais que você vira um atleta experiente, você fica experiente no seu trabalho como atleta, pô, ansiedade, pô, suando. Poxa. Então vamos lá. Ladies and gentlemen, welcome to Narita Airport in Japan.